Bom, boa noite. César entrou agora também. Boa noite. Tati, tudo bem? Tudo bem? Tirando a gripe? Tati tá ruim de gripe, né, Tati? Minha mãe Nossa comentou. senhora, gente. Tossindo, espirrando, garganta. Mas já já Meu melhora. Deus, com certeza. Vamos orar para começar, então? Sol, você pode orar para nós, por favor? Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, Deus. O Senhor sabe das pessoas que não puderam entrar, ó Pai, aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor possa apressar seus passos, seja com a Raia, ó Pai, conduzindo o que ela vai falar, que seja direto ao nosso coração, ó Deus, que a gente possa abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor tem hoje para nós, ó Deus. Nós te agradecemos por estar sempre conosco, ó Pai, cuidando de nós. É, e te faça presente aqui, ó Pai. E nós te agradecemos que nós possamos abrir os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e aumenta cada vez mais nossa fé em Ti. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, Amém. Antes da gente entrar na parte do estudo, alguém tem algum testemunho para contar, algo para compartilhar? Então eu vou compartilhar com vocês. Eu estava refletindo exatamente alguns minutos atrás sobre uma situação que aconteceu agora mesmo. Tem um grupo lá na academia de alunos, né? E uma pessoa tirou uma foto, porque assim, para contextualizar vocês, tem uma das alunas que treina lá, ela tinha dois cachorrinhos, só que um faleceu. E depois que ela perdeu esse um, o outro ficou muito assustado, com medo, ele mudou o comportamento de uma forma que ela não pode mais deixar ele sozinho no apartamento. Que ele faz um escândalo, ele chora muito, só fica com ela. E desde então ela começou a levar ele para tudo quanto é lugar que ela vai, porque ele não fica, né? E a única forma dela conseguir treinar hoje é levando ele junto com ela. E ela deixa no carro durante uma hora, né? Ela deixa ele dentro do carro com os vidros abertos, mas fechado lá dentro. Porque a academia não tem espaço pet para isso, né? Não tem local para isso. E por segurança dele, ela prefere deixar ele dentro do carro. Mas durante esse tempo que ela treina, com tudo aberto, e ali num lugar que tá visível, todo mundo tá vendo ali, né? E hoje uma pessoa tirou foto do carro, mostrou, postou no grupo dos alunos falando que tem um cachorro preso. Aí, resumindo para vocês, é, virou assim, estressou pra caramba ela, porque ele não sabe da realidade dela. Ela até explicou que ele não tá preso, tal, mas aí ele falou: tá preso sim, isso é maus tratos. Enfim, gerou um caos ali. E a gente que conhece de perto sabe o quanto isso para ela é doloroso, porque ela já perdeu um cachorro recentemente, né? Tá tendo que se desdobrar com esse outro que ficou e ainda ter que lidar com gente desse nível, né? E eu fiquei pensando, gente, por que que essa pessoa fez isso, né? Será que ele tá disposto, será que ele tá realmente preocupado com o cachorro? Porque a forma que ele colocou no grupo foi muito venenosa, entendeu? Você percebe que a pessoa não apresenta uma solução, ele vem só para atacar. Ele não é uma pessoa que pergunta e se dispõe, pelo menos, vou brincar com ele um pouquinho, nada, não apresenta uma solução, sabe? Só sabe atacar. E eu fico pensando, né, por trás de aparentes boas intenções, quanta maldade tem, né, no ser humano, né? Porque eu acredito que a ideia do que ele fez lá no grupo foi se passar de bom samaritano, de uma pessoa que se preocupa com os animais, tudo mais. Só que o veneno que exalava nas palavras dele demonstra quanta maldade tem, né, nessa atitude. Então eu fiquei pensando, falei, gente, por quê, né? E sim, isso me abalou, assim, mexeu muito comigo essa situação, sabe? Compartilhando com vocês aqui, porque eu não aguentei, eu até respondi lá no grupo, porque eu sei da história, né? Eu sei de todo o contexto, eu não consegui ler e ficar quieta, eu vi o quanto isso deixou a menina perder o chão, né? Ela ia treinar, nem sei se ela treinou, porque eu nem tava lá. Mas, sim, como que o ser humano, algumas pessoas, na verdade, têm
essa capacidade, né? Então, é isso, assim, isso mexeu comigo. E, mas enfim, só Ô, Rai, compartilhar. Oi, tá me ouvindo? tô. Então, eu quero compartilhar mais uma coisa sobre o ser humano. É. Eu tava lá, né? O que aconteceu? Ela guardou as coisas dela, foi embora, me mandou mensagem que não vai voltar lá mais. E se tratando do ser, né? De quem é a pessoa que mandou a mensagem, a gente sabe o quanto ele foi na maldade, né? Porque você sabe quem é ele, né? Uhum. E junto com isso, acontece lá na academia que a gente não permite mais que os alunos soltem a barra no chão, porque faz barulho, e o vizinho se incomoda com o barulho, já foi lá até entrar com processo contra a academia, a gente já teve reunião com ele, com o advogado, e a solução que a gente encontrou era adaptar, né, colocar umas almofadas onde os alunos soltam as barras. E hoje aconteceu de alguns soltarem as barras, inclusive esse ser que não respeita, o mesmo que mandou a mensagem. E o vizinho começou a jogar pedra no telhado e, e uma das pedras caiu em cima de um carro de um aluno lá. Nossa. E aí, meu, você fica pensando, se sente, ele fica incomodado com o barulho, deve incomodar mesmo, porque incomoda a gente que tá ali. Então, imagina, você na sua casa, deitado, querendo assistir um filme, e um negócio quebrando lá, né? Mas aí veio uma das alunas lá, que é da polícia, e pediu para eu juntar provas em relação a isso, porque ele perde a razão dele diante da reclamação dele em relação ao barulho. Ele não tem que fazer isso, né? Uhum. Mas você vê o nível das pessoas de intolerância Uhum. absurda. Nossa, hoje foi um caos lá. É, e é louco porque a maldade gera maldade, né? Você vê que Sim. essa pessoa que a gente já imaginava que ia soltar a barra, que fez até esse caos com o cachorrinho aí, ele nunca respeita, né? Nunca respeita e, Não. enfim, é fogo, né? A gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma sociedade doente, né? Uhum. Gente, Intolerante. intolerante, doente, aí mães com bebês reborn, né? E nos Estados Uhum. Unidos está super é, normal, né? Esse negócio de contratar doulas que ajudam, né, ali quando a criança nasce e tudo mais, para bebê reborn, gente. E Meu ganhando Deus. bem, entende? E as pessoas estão ganhando bem para cuidar de um boneco. Então, assim, o nível de sanidade das pessoas tá um negócio louco, né? E aí é isso, não tem intolerância, né, com as coisas que acontecem. A gente tem que clamar muito a Deus para dar sabedoria para, primeiro, né, agir com essas pessoas. Aí, como gerente da academia, eu nem imagino, né, a situação da Dalila, enfim, em ter que. Porque é todo tipo de gente, né, que tem que lidar. E aí, assim, a gente, por ser cristão, tem um rótulo maior ainda, né? Tem um peso maior ainda. Porque olha, como é que você vai falar, né? Você não pode falar de qualquer jeito, você não pode tomar nenhuma atitude que vá ferir, né? Isso. É É assim, difícil. é muito difícil. Deve ser muito difícil. E pedir sabedoria para Deus, porque só tende a piorar. Uhum. Infelizmente, né? Com certeza. E até o nosso estudo de hoje vem um pouco de encontro com isso, que é uma questão de exortação, né? Acho que a gente já pode entrar nele. Queria só saber se mais alguém quer falar alguma coisa. É o momento. Hoje Não? eu tive uma confirmação só. Eu estava olhando alguns currículos, hoje foi o dia de fazer entrevista o dia inteiro, a tarde toda, enfim. E aí me veio um currículo, até que era para beijo, mas aí acabou não dando certo, para supervisão. E aí quando o Beto chega em casa, ele falou assim: olha, o Leandro falou que vai ficar só até dia 4 e tudo mais. Então, assim, não foi à toa que esse currículo de novo veio na minha mão, sabe?
que Deus já Nossa. estava preparando para, de repente, colocar essa pessoa no processo seletivo, né, de supervisão ali da NAST. Gente, é só comprovação, sabe? E é o que eu sempre falo, não tenho palavras para as coisas que estão acontecendo, que acontecem, né? Uhum. Mesmo num período que é complicado, né? Ele já está ali há mais de um ano e meio, já se adaptou, enfim. Mas tá tudo bem também, né? Tem que procurar o que é melhor para cada um. Mas é como Deus cuida, você entende? E aí você começa a ver, quando a gente realmente presta atenção, a gente começa a ver nos mínimos detalhes que tá tudo certo. Vai dar tudo certo, sabe? Deus já tá preparando, já foi, já fez. A gente fica, às vezes, meio assim, mas na verdade nem deu tempo de ficar meio assim, porque foi tudo muito rápido, né? Eu vi à tarde, o Beto chegou com essa informação agora à noite, falei, nossa, não, filho, calma, já tem tudo, né, encaminhado. E é só Que bom, agradecer. que bênção. Ai, gente, eu quero compartilhar um testemunho, sim, que me veio aqui agora. Eu falei, nossa, preciso, acho importante falar. Na realidade, eu acho que a minha dificuldade na minha casa por conta de ser cristã mesmo, né? Por mais que eu tenha uma família super religiosa, eles não aceitam muita coisa, né? Principalmente do meu irmão, assim. E aconteceu esses dias uma coisa muito interessante, né? Nós falando sobre isso, ele percebendo muitas mudanças que vem acontecendo na minha vida. Ele virou e falou assim para mim: Olha, Tati, vou ser sincero com você, eu prefiro 1000 vezes você na igreja, você orando, você participando de estudo bíblico, do que você indo para balada, bebendo, mexendo com drogas ou fazendo qualquer tipo de coisa. Na hora que eu ouvi isso, gente, não Que tem bênção. noção, eu quase caí para trás. Aí eu falei, olhei assim para a cara dele. Eu falei, mas você acredita em Jesus? Ele falou, eu acredito em Jesus, Tati. É que às vezes apresentam pra gente tão fanatismo que às vezes a gente fica um pouco assim, sabe? Eu falei, Alex, não é que quando você passa a entregar a sua vida mais para Cristo, você vê as obras dele, o quanto ele é maravilhoso na nossa vida, que a gente quer estar sempre perto de pessoas assim. Ou a gente começa a frequentar mais os lugares que tem pessoas assim, porque faz muito bem pro coração. Ele falou: Tati, é verdade, eu entendo. Aquilo para mim foi uma bênção, porque Com para uma certeza. pessoa que não gosta nem que eu vá no culto, na missão, né? Porque ele falava, nem falar ele não tá falando mais. As orações foram atendidas. Glória a Deus. Ele tá no nome de tá numas 3 listinhas o nome dele lá. Nossa, tem listinha espalhada, eu acho que Tem, aquela caixinha inteira. tem. Glória a Deus, Tati. Fiquei feliz de saber. Aos pouquinhos a gente vai vendo a agir de Deus, né? Em tudo, né? Tanto nessa Ô, questão da Tati, falta, né? Aí. desculpa. Ô, Tati, e ele me chamou Oi. até para subir montanha com ele, hein? Olha, acha que ele me Já chamou? chamou. Eu perguntei para ele lá e ele falou: bora uma comigo. Opa, Olha só que legal, vai sim. ele Nossa, vai ficar ele tá mais perto de quem vai chamar ele mais para Cristo mesmo. É isso aí, é Deus mesmo trabalhando, gente, porque, É. olha, eu realmente não esperava essa atitude dele mesmo, juro. Ouvir isso foi muito gratificante, assim, muito uma bênção mesmo. Ô, Que Dália, bem. já chama ele também, já aproveita que é uma montanha, já faz um monte, minha filha, já faz oração, entendeu? Lá em Sobe cima lá, já já fala: ora. ajoelha aí, Alex. Isso, fazer uma oração. Isso. Glória a Deus. E é isso. Aos pouquinhos a gente vai vendo a agir de Deus, né? Resultado de oração, nossa, do grupo, na listinha da igreja, enfim. É isso. Bom, vamos direto ao ponto, então, né? Acho que todo mundo já falou o que tinha para falar. Deixa eu pegar aqui o estudo. Hoje a gente vai entrar na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu vou resumir um pouquinho para vocês sobre do que trata essa carta, né? Paulo escreveu essa carta para a igreja de Tessalônica, né? Para esclarecer mais uma vez as dúvidas que eles tinham sobre a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas pensavam
que ela estava iminente, que aconteceria a qualquer momento, a vinda de Cristo, né? Na verdade, muitos falsos mestres compartilharam cartas falsas de Paulo, dizendo às pessoas que Jesus já havia voltado. Paulo, então, escreve sobre muitos eventos que deverão ocorrer, incluindo o surgimento do perverso, antes da volta de Jesus. Ele escreveu isso por volta de 51 a 52 depois de Cristo, poucos meses depois da sua primeira carta. Então, o que acontece? A gente viu que na primeira carta ele trouxe vários ensinamentos sobre comportamento que deveria ser o comportamento do cristão, né? E já nessa segunda carta ele traz mais um alerta para eles não caírem em notícias falsas, né? E de novo, quanto isso é atual para nós, né? Porque hoje quantas fake news a gente cai, né? Direto. Hoje, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia com aqueles cortes que a gente vê na internet, porque a pessoa às vezes está contando um testemunho, aí vai um abençoado, vai lá, corta só a parte ruim do testemunho e fala que a pessoa, fulano de tal, tá agora falando tal coisa, né? Enfim, tem muita fake news, né? E naquela época não era diferente. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, enfim, eles mandavam cartas para igreja de Tessalônica como se fosse Paulo, assinando como Paulo mesmo e falando que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado para trás, sabe? É, Isso que gerava medo, né? A gente sabe que a forma mais eficaz de manipulação em massa é gerar medo, né? Então, essas pessoas tinham, gerando esse medo na igreja de Tessalônica, eles conseguiam manipular o povo, né? E é por isso que Paulo especificamente enviou essa segunda carta pouco tempo depois da primeira, mas para exortar, né? Embora tenha sido por esse motivo, ela traz para a gente muitas lições muito atuais, né? Parece que foi escrita para os nossos tempos também. E ela é bem curtinha, né? Vai ser muito rápida a leitura essa semana, mas muito rica também. Então, a gente, na hora de ler, que a gente possa lembrar que ali tem lições para o nosso dia a dia, né? E não ler apenas como uma parte da história, mas como uma lição atual. E agora eu vou colocar o videozinho pra gente assistir junto. Peraí. Tô abrindo aqui. Ó, o Caio. Caio chegou. E aí, Caio? Aqui é praticamente oi, tchau, boa noite, meus amores. Vocês estão bem? Mas a reunião não é só 9h30? Hein, Caio? Saiu já. Tá dirigindo, Nossa. né? Ah lá, hein? É uns migué que eu vou falar. Bom, eu vou abrir então um videozinho aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram como tinham piorado. As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final.
Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis. Um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado. Esses líderes exultavam-se à autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir. Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo por que algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior. Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem. Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles.
Ele não pediu pelo seu dinheiro. Ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos Tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para a final. Que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses. Boa. Bom, é isso, gente. Como eu falei, uma carta breve, né? Tem uma leitura breve para a semana, mas muito interessante também, seguindo com o nosso cronograma de estudos, né? Eu vou colocar no grupo a leitura diária, vai ser bem curtinha mesmo, mas aí a gente aproveita esses dias para focar na leitura do livro, né? Não sei quantos de vocês estão lendo o livro do mês, mas façam isso, porque é muito bom. A Sol já leu, né, Sol? E me deixou com expectativa aqui. Então eu preciso também focar nessa leitura. E é uma oportunidade para a gente acelerar esse processo aí, né? Opa, desculpa. Eu ia Oi? fazer uma pergunta. Pode falar. Quanto tempo que Paulo ficou preso? Nossa, eu sou péssima para guardar números, Tati. Eu vou ter que pesquisar para te responder. Eu Porque, posso. nossa, ele fez tantas cartas, né? Fez. Mas ele não foi só preso uma vez, né? É. Em Roma, 2 anos ele ficou, quando ele foi preso em Roma, que eu li aí esses tempos. Porque ele foi levado para Roma, quando eles pegaram ele em Jerusalém, como ele era romano, ele tinha o direito de ser julgado em Roma. Então eles levaram ele para lá, e acho que é de lá que ele escreve um monte de carta, são 2 anos, que eu me É, lembro. ele, ele foi preso mais de uma vez, mas é interessante. Vou levantar todo esse histórico de prisão dele, onde ele estava quando ele escreveu cada carta e coloco lá no grupo a título de curiosidade mesmo. Tá bom, obrigada. É isso, né? Esqueci. Você estava falando sobre a carta, que ela é curtinha mesmo, para a gente poder ler o livro também. Tá, tá, tá. Isso. Bom, da parte do estudo, daí eu vou colocar lá, né, nas nossas leituras, vou compartilhar o videozinho. E acho que é isso. Uma coisa de outra coisa só. Não, acho que do que foi colocado aqui do videozinho, a gente vê que os neném faz tempo que existe, né, gente? E nem trabalha, nem estuda, nem quer fazer nada, mas aí cada hora é um motivo, né? É louco, porque essa parte também eu tinha esquecido de comentar, né? Mas eram pessoas que, tipo, ficavam ociosas mesmo, assim, então Jesus vai voltar, não vamos nem trabalhar, sabe? Vamos ficar só esperando Jesus voltar, sabe? Então, né? Duas Doideira. levas, né? É esses que estavam ansiosos e os que achavam que já tinha voltado, né? Então já voltou, agora é só É, perseguição. Também tem os extremos, é engraçado isso. é 880, né? Oh, meu Deus, Jesus já voltou, a gente ficou, meu É, Deus. É, e é não, por isso que a Jesus gente não está sendo voltou. perseguido. Não, não, não. Não, ixi, não vou fazer nada porque nem chegou ainda. Não, Jesus vai voltar, então melhor a gente ficar aqui sem fazer nada, esperando. É engraçado, né? Mas a gente, se for analisar a gente também, né? A gente se encaixa em várias situações como essa, né? Doideira. Verdade. É, Ah, a gente tem que falar de sábado, né? aham. Sobre sábado.
Você já quer que eu fale? Já, enfim. Pode falar. Bom, galera, eu não sei se todo mundo conseguiu responder lá, se vai participar conosco da visita na estância. Meu Deus, qual é o nome? Estância. Peraí. Terapêutica de São Carlos, que fica ali em Água Vermelha. Nós tínhamos falado dia à tarde que ia ser melhor, tal, e tudo mais, só que eles têm uma programação. E aí ela foi responder depois que a gente já tinha, né, meio que resolvido que ia ser às 15. Então não tem essa possibilidade, mesmo porque as mulheres elas cuidam da beleza, então na parte da tarde elas fazem mais isso. São 45 mulheres que ela acredita que tem lá, né? Então é um número, enfim, aproximado, pode ser que seja um pouquinho mais ou talvez um pouquinho menos. E eles fazem então as visitas ao sábado às 10, né? Então, de 15 em 15 dias sempre tem uma igreja que vai lá e faz estudo com elas e tudo mais. Ou então durante a semana às 19h30. Então, como a gente já tinha marcado que ia ser esse sábado, então a gente só mudou o horário. Então, quem puder ir às 10, a gente se encontra lá. Então, a gente chega uns, sei lá, uns 10 minutos antes para a gente se encontrar lá fora, né? Eu já coloquei endereço no grupo. E aí, nós vamos então, né? Tem gente que estava me perguntando como é que ia ser a programação. A gente vai orar, né? Cantar alguns louvores. A gente vai levar uma palavra. E nossa intenção no final, e até por ser no mês de maio, né, mês das mães, eu não sei se todas são mães, mas enfim, a gente vai lembrar disso lá. Então a gente comprou marcadores sabe, marcador de livro para leitura e tudo mais, aqueles marcadorzinhos assim. Eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar, mas enfim. Com versículos bíblicos, vai chegar amanhã. E aí a gente vai escrever versículos, tá? Nesses marcadores e vai entregar para elas, junto com um bombonzinho que a gente vai comprar e vai colocar junto com o marcador. Como um mimo para elas e tudo mais. E aí no final a gente fazer uma oração. Aí a parte da oração a Rai vai explicar melhor como é que a gente vai fazer, mas é assim, a intenção é a gente orar por todas, né? E individualmente ou em coletivo, enfim. E é isso, a nossa visita então é para conhecer as histórias. Eu não sei se elas falam, né? A gente pode dar uma oportunidade para, de repente, se alguém quiser falar alguma coisa. Mas assim, o que a gente precisa saber? Quais são os vícios, né, que elas têm? Que estão lá por conta de quê? Não é só drogas, tá? Deixa eu achar aqui. Ó, é álcool, drogas, medicamentos e jogos. Então a gente tem aí um público variado, né? Que não é só em relação a drogas, tá? Então, jogos, medicação, que a pessoa fica ali viciada nisso. E principalmente, né? A gente está em oração desde ontem, porque a gente sabe que o inimigo, com certeza, não fica feliz a gente levar a palavra de Deus, né? Num ambiente desse. Mas a gente tem a oportunidade, então é por isso que a gente está fazendo, né? Levar o ID. E vai ser assim, uma coisa, eu acredito que vai ser uma visita rápida que a gente vai fazer. Não tem muita necessidade de ficar lá 1, 2 horas, né? Enfim. Eles também. Eu perguntei sobre lanche, se de repente a gente podia levar alguma coisa. Pode levar, então o César se prontificou, ele já está indo atrás. A gente vai levar pão de queijo, Carolinas, coisas que são fáceis assim, né? De pegar, comer e não ter que ter pratinho, um monte de coisa. E refri e suco. E aí a gente tá vendo aí para o César fazer, né, a compra disso e depois a gente dividir para a gente, né, poder arcar com esse valor. Então tem o bombom, os marcadores e o lanche. Então, basicamente é isso, tá? Quem não for também e puder ajudar financeiramente, enfim, vou colocar depois no grupo, dividir pelo valor de quem, né, colocar lá o valor, depois a gente faz a divisão de quanto que isso fica. Mas é isso, que a gente possa estar em oração, né? Porque, de novo, a gente tem que estar preparado. Daí a Rai também falou que ia fazer algumas considerações, né, Rai, em relação a como a gente se portar e tudo mais. Então, eu acho que essa da minha parte era isso que eu ia fazer. Os louvores, quem vai conduzir é a Cris. A Rai vai tocar pra gente, que o Caio não tem como ele ir por conta da corrida que vai ter no domingo, da preparação que ele está envolvido. E eu vou levar a mensagem, tá? Então, e se você não vai, esteja em oração, né? Também enquanto nós estivermos lá, porque a gente sabe que é importante a intercessão, né? Se você puder nesse horário
estar ali na presença do Senhor orando para que a vontade dele seja feita, né? Que a gente possa fazer o nosso melhor ali, refletindo Jesus, né, na vida daquelas mulheres. Acho que é isso, Rai. Uhum. A interseção do grupo, né, é muito importante mesmo, porque é isso, a gente vai para a linha de frente de uma batalha, né? Ali é um ambiente, querendo ou não, um pouco hostil, né? Porque tá reunido várias pessoas ali, né? E a gente vai para levar a luz, né? Então, existe um confronto espiritual e a gente tem que estar preparado a levar isso muito a sério, né? Então, em lugares assim como esse, o ideal é que a oração que a gente faça ali seja sempre de olho aberto, porque não que vai acontecer, mas se acontecer alguma manifestação demoníaca, essas coisas, a gente tem que estar preparado, porque eles a parte para agressão, enfim, umas coisas nesse sentido. Então é oração de guerra, né? Vigilante. Não quero assustar ninguém também, tá, gente? É só uma orientação que eu já recebi várias vezes em trabalhos evangelísticos, então tô só instruindo. Não é comum acontecer, mas tem a chance de acontecer. E uma das coisas que a gente fazia quando a gente ia em clínica de recuperação era orar por cada uma das pessoas, né? Então, pegar na mão, orar olhando para a pessoa, fazer uma oração ali de amor, né? Uma oração de cura, do que Deus, do que o Espírito Santo colocar no coração de cada um. Então, a ideia é que a gente faça isso. Na hora, lógico, o Espírito Santo vai conduzir da melhor forma. Se for um a um, se for uma roda, a gente ora por todas, enfim. Isso daí a gente vai, na hora, o Espírito Santo conduz. Mas todos que estiverem presentes estejam, né, sabendo que é uma oração de guerra mesmo, né? Então, para estar preparado e não ir com medo. Pode ir com bastante coragem e com ousadia mesmo, porque a gente é a luz ali naquele lugar, né? Para quem não pode ir, com certeza, mais uma vez, a gente reforça o pedido de intercessão. Quem puder, tanto quem vai quanto quem não vai, fazer jejum de sexta para sábado, seria excelente, né, para fortalecer o espiritual. E também quem não for e puder colaborar financeiramente com os mimos que a gente vai levar lá, também vai ser ótimo, né? Porque a gente se comprometeu, independente de quem for ajudar, mas quanto mais ajuda, mais leve fica o fardo, né? E, e é isso. Deixa Deus usar cada um. Quem sentir, quem não puder ir e sentir qualquer outra coisa, deixa Deus te usar, fica à vontade. E é a primeira vez que a gente vai fazer um trabalho como esse, em grupo, né? Então, que seja o primeiro de muitos e que o Espírito Santo nos use mesmo para fazer o que Jesus fez na Terra, né? Como eu falei no grupo. Essa é uma baita oportunidade da gente fazer um pouquinho disso, né? Que a gente possa ir com muito orgulho e que Jesus possa ir à nossa frente nesse trabalho evangelístico. Acho que era isso, né? Recomendação, questão da oração. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Então, beleza. Então vamos orar Oi, para encerrar. oi. Precisa ir todos os carros? Não é melhor parar aqui no condomínio, vai um carro, dois? Que é caminho, né? Aí pode combinar lá no grupo, quem quiser pegar carona com alguém, aí fica livre. Quem Tá, joia. preferir ir com o carro vai, quem quiser ir junto de carona vai, aí pode Tá bom. ficar livre essa Beleza. questão. É, antes de encerrar, agora é o momento dos pedidos de oração, né? Então, quem tem um pedido de oração pode. Eu quero, eu quero compartilhar que a gente ontem esteve na casa da minha cunhada orando pela Yasmin mais uma vez, né? E foi um mover, assim, maravilhoso. Deus entregou o dom de cura para minha mãe já faz um bom tempo. E ontem o Espírito Santo conduziu para que ela ministrasse a cura na Yasmin.
E eu creio que no nosso próximo encontro eu vou ter testemunho para contar sobre isso. Mas foi uma benção, assim, o fogo caiu e acho que é uma portinha pro pai da Paty receber a evangelização, né? Porque ele ficou um pouco impactado com tudo que aconteceu ontem, então foi bem legal. Alguém tem algum pedido de oração específico? Saúde, financeiro, família, vizinho, amigo? Eu tenho, ai, para os meus vizinhos aqui de quarta-feira, que hoje a coisa tá feia aqui, viu? Meu Deus do céu. Ainda bem que você veio, ó. Eles estão lá firme e forte, você tá aqui. Ah, já fui lá no quintal, já ler o Salmo 91. Boa. Espera aí só um Meu, que minutinho, gente, que eu agonia. vou pôr pra carregar, que senão vai cair. Agora que eu vi aqui de novo. Calma aí. Lembrando aqui, né, pelo menos continuar orando, então, pela Bruna, pela alergia, né, que ela tá, pela avó dela, a Dona Esther. A Vera, Cris, você sabe, ela melhorou da dengue, enfim? A Vera tá melhor, não está 100% recuperada, mas está melhor, graças a Deus. Tá. É, tinha também uma moça da academia chamada Cássia também. Dali. Eu não anotei aqui o que que era, mas só anotei o nome. Ah, e também quero agradecer as orações, né? Na sexta-feira eu fiz o procedimento. Eu liguei lá hoje, só vai ficar pronto o resultado da biópsia dia 4. E aí eu vou posicionando vocês aqui. Mas, graças de Deus, não vai ser nada. Tem mais alguém que tem pedido? Esperar a Rai voltar. Letícia, tá tudo bem? Foi tudo bem lá na feira? Foi tudo bem, graças a Deus. Agora eu tô voltando a normalizar minha vida. Está dando certo. O Sol, de sábado, nossa, eu quero muito ir, mas eu vou orar porque eu já fui em lugar assim, não é. Você tem que estar tem que estar bem preparado, que o negócio é pesado mesmo. Eu vou participar, tá? Da ação aí toda, vocês podem contar comigo. Tá bom, obrigada. É importante saber, né, que se algo acontecer, é em nome de Jesus que a gente tem que clamar. É só esse nome, né? E a gente está em oração lá, junto, né? Para que o derramar do Espírito Santo possa ser feito, né, conforme a vontade de Deus ali. Enfim. E não ter medo, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, qualquer coisa que aconteça, continua de olho aberto, continua orando, clamando pelo nome de Jesus. O Que eu, restante ele faz. eu ia perguntar como é um monte de mulher lá, essas coisas de higiene pessoal, tal, eles não estão precisando de nada? Então, eu posso perguntar, não perguntei sobre isso, mas eu posso perguntar e depois eu coloco no grupo. Tá. Porque às vezes precisa, né? Que é mulher lá, sei lá. Sim, Aí a gente vê também. É ok. que eu pensei nisso agora. Legal, tá bom. Bem lembrado. Ô, Rai, aí a Erika então falou para orar, né? Pelo lá. Uhum. Lembrar da. Aí eu falei, né, da Bruna, a gente não sabe se melhorou a alergia, a vozinha dela, a Dona Esther. Uhum. Aí eu falei do meu procedimento, enfim, que eu só vou ter resposta dia 4. E é isso, e a Vera que tá se recuperando da dengue ainda. Uhum. Acho que são essas orações. Beleza. Quero continuar pedindo pela vida da minha ex-cunhada, Camila, para que ela esqueça meu irmão de vez, para que ela viva a vida dela, que ela seja muito abençoada e se desprenda, né, da gente de uma vez por todas. Não de uma forma ruim, mas porque esse vínculo que não foi quebrado ainda está trazendo algumas consequências ruins. Então, que em nome de Jesus seja quebrado e que ela viva em paz e livre para prosperar na vida dela.
É isso, né? Bora orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de comunhão, de aprendizado da Tua palavra, das partilhas que tivemos aqui, Senhor, dos momentos de desabafo. Obrigado por esse grupo, Pai, que tem sido tão bênção para nossas vidas, Senhor. Tem sido um instrumento nas Tuas mãos para nos guiar nos Teus caminhos, Pai. Que o Senhor abençoe cada um das pessoas que pertencem ao QGR, aqueles que não puderam participar, que o Senhor esteja com eles, que eles consigam dar prioridade para esse projeto, que juntos a gente possa fazer ganhar forças para Ti, Senhor, para o Teu reino. Abençoa os que estiveram aqui nessa noite conosco. Abençoa aqueles que ainda vão ver esse vídeo no futuro, Pai. Que o Senhor esteja com cada um também. Peço que o Senhor guarde a noite de sono de cada um, livre de todo mal, de todo perigo. Acampe seus anjos ao nosso redor, Pai. Que a gente tenha uma noite em paz e em segurança na tua presença, Pai. Como diz o Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Pai, peço que o Senhor entre com providências na vida de cada uma das pessoas que foram citadas aqui, Pai, como pedido de oração. Sabemos que o Senhor é Jeová Jireh, Deus da provisão, Jeová Rafa, Deus da cura, Jeová Shalom, Deus da paz. Tu és, Pai, soberano sobre todos, sobre tudo e sobre qualquer problema, Pai. Sabemos que o Senhor tem poder para mudar qualquer quadro clínico, qualquer situação financeira, qualquer notícia ruim. E confiamos no teu poder, Pai, que o Senhor possa entrar com providências em cada uma das causas e que o teu nome seja glorificado, Pai, através dos testemunhos de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu te louvo, Pai. Fica conosco, nós te amamos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai. E já colocamos diante de ti, mais uma vez, a nossa visita até a clínica, Pai. Que o Senhor já prepare o território, prepare os corações, as pessoas que precisarão receber, ó Pai, o teu amor através das nossas vidas. Nos prepare também, Senhor, da maneira que for necessário, Pai. Seja na mente, no coração, no físico, que nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance, Pai. Nos revista com tua armadura, que a gente possa entrar lá como guerreiros do Senhor e levar o teu amor para essas pessoas, ó Pai. Nos usa como instrumento, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse privilégio. Fica conosco, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tótil, liguem as câmeras, por gentileza. Tcharam. Vai, gente, sorria, segura aí, sorria, sorria. Segura. Tarará. Foi! Beijo, Boa. Deus abençoe. Beijo. Buenas Amém. noches.